Olá, caros alunos, professor Cláudio, professor de língua portuguesa. Quero dar continuidade ao nosso tema Aspectos práticos e técnicos para uma boa leitura de um texto. Este vídeo abordará a terceira e última aula e quero avançar um pouquinho no entendimento de um assunto tão importante como esse. Então vamos para o 12º slide. Compreensão e interpretação, diferenças. Então, a aula 3 vai abordar esta questão específica e vamos à leitura do tópico. Saber que é urgente ir para um determinado lugar é uma coisa, agora saber chegar a tal lugar é outra. Da mesma forma, saber o que é compreensão e interpretação de textos é fundamental para se tirar o melhor proveito da leitura feita. Letra A, a compreensão. Diz respeito à capacidade de se extrair de um texto as informações básicas, como as pessoas ou personagens envolvidos em uma situação, as ações e qualidades enumeradas, o título, a quantidade de parágrafos, os tipos e gêneros textuais, autor ou emissor ou receptor, as classes de palavras que estruturam o texto, etc. As questões relacionadas à compreensão de um texto são aquelas mais básicas e superficiais, evocando expressões como de acordo com o texto, segundo o texto, está escrito que, o autor escreveu o que. Então, o primeiro tópico, explicando um pouquinho melhor, saber que é urgente ir para um determinado lugar é uma coisa, agora saber chegar a tal lugar é outra. Talvez você saiba ir a Madureira, a Rocha Miranda, a Vicente Carvalho e não saiba ir a um lugar mais distante, como por exemplo a minha tão amada e querida Nova Iguaçu. Hoje a geração de vocês tem o privilégio de ter muitos recursos tecnológicos. Como vocês podem ver aí ao fundo, o GPS pode mostrar a rota mais adequada para chegar a um lugar desconhecido. Então, saber que é preciso chegar a um lugar é uma coisa, mas saber chegar a tal lugar é outra. O que eu quero dizer com isso é que para chegar a um local desconhecido, você precisa de alguma instrução para chegar a esse lugar. E da mesma forma, para você fazer uma boa leitura de um texto, é fundamental você ter certas instruções para conseguir tirar o melhor proveito da leitura feita. E o objetivo desta aula é justamente esse: dar algumas ferramentas para se chegar à compreensão correta de um texto e um passo mais ousado, a interpretação. É claro que é apenas algumas ferramentas, existem vários modos de se ler um texto, existe ainda o conhecimento de mundo que acompanha cada um, na empreitada de se extrair a mensagem de um texto. Então, aqui o meu objetivo é bastante humilde, apenas fornecer algumas dicas, algumas ferramentas, um norte para você poder visualizar e seguir na direção mais correta para poder executar essa tarefa e saber ler bem, compreendendo, interpretando é fundamental para que você se desenvolva como uma pessoa intelectualmente capaz e segura. Então, estas informações podem ajudar você nesta tarefa e diferenciar, em primeiro lugar, compreensão e interpretação é fundamental. A compreensão, ela, como eu expus aqui, trata de você extrair de um texto as informações mais básicas, mais fundamentais.
é o primeiro passo para você sair, conseguir extrair a mensagem de um texto. O primeiro passo, né, na direção da futura interpretação. Porque se você não conseguir assimilar de um texto tais informações básicas que ficam na camada mais superficial do texto, você não consegue dar o passo seguinte, que é o passo da interpretação, que envolve níveis cada vez mais profundos de significação. Então, para você começar a ter uma base boa para compreender um texto, você deve saber o que são pessoas, personagens. Isso envolve a classe de palavras que a gente estudou na outra aula, que é a classe dos substantivos, os seres envolvidos, né, muitas vezes nas diversas situações e acontecimentos. E isso é fundamental para poder já ir compreendendo, né, um determinado texto. As ações que envolvem tais seres, as qualidades que marcam esses mesmos seres, enfim. E não somente seres, vamos dizer assim, pessoais, mas os diversos elementos que estão compreendidos na nossa realidade. E dessa forma, quando nós conseguimos olhar para o texto e enxergar ali um substantivo, um adjetivo, um verbo, e de tal maneira eles estão articulados no texto, me fornecendo melhor algumas informações, eu já estou avançando, construindo a minha base para poder compreender esse texto. Soma-se a isso, ou seja, ao conhecimento das classes de palavras, né, quantos parágrafos o texto tem. Às vezes, um texto tem parágrafos que estão em oposição um ao outro ou estão em complementação. Nós temos o título, que é uma vaga referência ao que o texto vai abordar, os tipos de textos, como narração, descrição, dissertação, e nesse particular apenas uma exposição didática, saber o que é narração, descrição e dissertação, porque na teoria dos textos não existe, os estudiosos apontam que não existem textos puros, totalmente puros. E o que isso quer dizer? Que numa narração pode ter dissertação, numa narração pode ter descrição. A descrição ocorre quando um texto foca no detalhamento do ambiente, né, nas cores, né, com o formato. Aí entra a classe dos adjetivos, os verbos também têm um papel fundamental, sempre no presente ou no pretérito imperfeito. E também, decorrente dos tipos textuais, nós temos os gêneros. Saber quando você está lendo um romance, que é mais complexo, um conto, que é mais curto do que o romance, uma novela, enfim, uma crônica. Isso é muito importante. E você, quando sabe, né, reconhecer essas informações, você vai construindo uma base sólida para compreender ou começar a compreender um texto e dar o segundo passo na direção da interpretação. Então, relacionada a essa questão, nós temos outra informação importante. Quando algumas questões estão abordando a questão da compreensão, nós temos expressões que aparecem nessas questões do tipo: de acordo com o texto, segundo o texto, está escrito que, o autor escreveu que. O que se quer dizer com isso é que toda vez
ou melhor, todas as vezes que aparecem essas expressões nas questões, significa que elas apontam para um detalhe. Está tudo escrito no texto. Então, a compreensão aborda sempre aquilo que o autor escreveu. Está ali, não pode ser mudado. Então, a respeito da compreensão, essas são noções fundamentais. A letra B diz respeito à interpretação. Então, vamos ao primeiro tópico. Diz respeito à capacidade de se extrair de um texto os significados mais profundos, até se ter um entendimento claro a respeito do que o texto está expressando. Pode-se dizer, basicamente, ainda que interpretar é extrair o assunto de um determinado texto e subtemas e ideias secundárias de um texto. A interpretação de um texto depende da soma da compreensão básica do texto mais o conhecimento do mundo que adquirimos ao longo da vida. Outra informação básica sobre interpretação de textos. As questões que envolvem essa habilidade evocam expressões do tipo: infere-se do texto que, deduz-se que, o autor quis dizer que, o texto apresenta o seguinte tema, e etc. Então, voltando à questão do primeiro tópico, na letra B, relacionada à questão da interpretação estão os significados mais profundos. E quando se aborda a questão da interpretação também, nós podemos dizer que interpretar é extrair do texto tais significados. Isso quer dizer que muitas vezes, quando se interpreta o texto, tal interpretação não está claramente escrita ou dita pelo autor. Então, nós chegamos a esse significado ou esse conceito. Também nós podemos dizer que interpretar e extrair o assunto ou tema de um texto, é claro que isso é o último momento dessa interpretação. Nós chegamos até a esse momento quando avançamos nesses significados mais profundos, e muitas vezes o autor não diz, né, tais significados ou os diz com clareza, nós os subentendemos. Então, para que essa interpretação ocorra, é necessário termos aquela base que nós falamos em outras aulas e falamos agora há pouco. Ter uma boa compreensão do texto. E a partir daquelas informações que estão claramente escritas, eu parto para analisar informações que o autor não disse claramente, ou seja, informações que estão nas entrelinhas de um texto. Relacionada à questão de se extrair significados mais profundos, ou seja, da interpretação, pode acontecer de você ter que resolver algumas questões relacionadas à interpretação. E nessas questões aparecem expressões do tipo: infere-se do texto que, deduz-se que, o autor quis dizer que, o texto apresenta o seguinte tema. Então você faz uma inferência. E o que é fazer uma inferência? O que é inferir? É a partir dos dados que o autor apresenta numa narração, num texto dissertativo, no caso dos argumentos, você chega a uma conclusão a partir desses elementos, mais o conhecimento de mundo, aquilo que o autor está tentando expressar ou a mensagem que ele deixou nas entrelinhas. Então, quando nós temos a interpretação, nós abordamos estas questões. E nessa terceira parte da aula 3,
eu selecionei alguns itens que ajudam na interpretação de um texto. Então, o primeiro item é inferência do significado de palavras ou expressões em um texto. Nesse caso, nós olhamos o contexto, né, se não temos um dicionário por perto, para poder extrair o significado dessas palavras. Mas o ideal sempre é marcar essas palavras e procurar no dicionário, como já falei nos outros vídeos. O segundo tópicozinho aí, dentro dessa parte, diferença entre o sentido literal e entre o sentido literal e o figurativo. Isso é muito importante. Nós avançamos na interpretação quando sabemos reconhecer aquilo que está dito literalmente, ou seja, é dito de forma denotativa. A denotação está relacionada ao uso objetivo das palavras, ao uso cotidiano, aquele sentido que as palavras têm, com o qual estamos habituados no nosso dia a dia. E tal sentido aparece no dicionário, né? E este sentido nós chamamos de literal, ao pé da letra, enfim. É um sentido objetivo. Ao contrário desse sentido objetivo, nós temos o sentido figurativo, que é um sentido subjetivo. Quando as palavras apresentam esse sentido figurativo ou alegórico, nós dizemos que tais palavras elas apresentam um valor conotativo. É um valor subjetivo, é um valor inventado. Ele é inventado por um determinado autor. É o sentido que mais é usado em textos literários. No primeiro sentido, literal, este sentido aparece em textos, né, que têm uma certa objetividade, uma notícia de jornal, uma reportagem, um livro científico, um artigo científico, um livro que aborda assuntos pedagógicos, livros de medicina. Já pensou o médico olhar para um livro de medicina, né, que ele usa para os seus estudos e tentar entender tudo conotativamente, né, na hora que ele for fazer uma cirurgia, né, que Deus nos acuda. Então, não pode ser. Cada sentido tem o seu uso específico. Agora, na literatura, como os autores têm por objetivo criar duplos sentidos, o sentido figurativo, é usado largamente e nós precisamos entender esse sentido figurativo. Nós vamos ter a oportunidade de aplicar todos esses conceitos que ora estamos abordando aqui em textos, em vídeos posteriores. Por ora, fica a explicação, né, da diferença entre o sentido literal e o sentido figurativo. O uso do contexto linguístico e extralinguístico. O contexto, alguém já definiu que são os lados de um texto. Os lados, melhor dizendo, são os lados. Então, quando nós nos referimos ao sentido literal e ao sentido figurativo, o sentido figurativo ele precisa do contexto para poder ser interpretado de forma correta. Então, uma vez, um poeta chamado João Cabral de Melo Neto usou a expressão relógio, né? Mas ele estava usando um relógio no sentido conotativo. Dentro do relógio ele ouviu pulsar um bicho. Então, para ele, o relógio é uma gaiola. Então, ele não está dizendo isso ao pé da letra, né? Um relógio não pode ser uma gaiola. Então, é apenas um exemplo
de sentido figurativo. Um outro caso que agora me recordo é um poeta chamado Olavo Bilac, e em um dos vários poemas dele, ele vai dizer extrema curva do caminho extremo. O que ele quer dizer extrema curva do caminho extremo? Pelo contexto lá do poema, ele quer dizer a morte. É a curva, o caminho extremo do qual não se pode mais voltar. Então, precisamos do contexto, né, que são os lados em que aparece tal expressão ou tal palavra. Vamos dizer assim, é a frase seguinte ou a frase anterior, é o parágrafo seguinte ou o parágrafo anterior. Em alguns autores, a gente precisa consultar até outras obras para poder fixar corretamente esse sentido. O que o autor quis dizer com tal expressão? Machado de Assis é um autor que, volta e meia, temos que ler a obra toda dele para poder extrair corretamente certas expressões que ele usa. Então, o contexto é fundamental. E existem dois tipos de contexto. Nós temos o contexto linguístico, é esse que eu estava falando. Eu preciso olhar para os lados em que a palavra aparece, ou palavra ou expressão, para poder fixar mais ou menos o que significa tal expressão num sentido figurativo. E o extralinguístico é aquele fora do texto, é o conhecimento da história, da arqueologia, para poder me fazer entender bem aquele texto. Nesse caso, quando se trata de um texto muito antigo, por exemplo, a Bíblia, ele precisa desse contexto extralinguístico para poder ser interpretado de forma correta. Avançando aí nos tópicos, nós temos o conhecimento da intertextualidade. Isso é muito importante. Isso também vai determinar o modo como vocês vão interpretar um texto. É fundamental o conhecimento da intertextualidade. E o que seria a intertextualidade? Um texto mais recente, coloquem aí o texto B, ele faz uma menção de um texto mais antigo, que nós dizemos que é o texto A. Então, um texto mais recente faz uma alusão a um texto mais antigo. Às vezes, essa alusão é meio que superficial, outras vezes não é. Então, para que se entenda o texto mais recente, é preciso saber muito bem o que quer dizer a mensagem do texto mais antigo. Um exemplo de intertextualidade é a obra de Machado de Assis. É uma baita obra intitulada Esaú e Jacó. É o nome desse romance de Machado de Assis, um dos nossos grandes escritores do século XIX. E esse livro foi o penúltimo livro que ele escreveu ainda em vida. Então, o que acontece? Quando ele coloca o título Esaú e Jacó para narrar as histórias ou a história de dois irmãos gêmeos que brigavam muito, chamados Pedro e Paulo, ele faz referência a também dois personagens na história da Bíblia que brigavam muito e eram antagônicos entre si, que é Esaú e Jacó, os dois filhos de Isaac, e os dois eram netos de Abraão. E na história, um estuda medicina, o outro estuda direito, um é monarquista, outro é republicano, e com essa história Machado de Assis quer abordar de leve, a questão, abordar de leve não, melhor, abordar a questão de um momento muito difícil do nosso país, que era a transição da república
da monarquia para a república. E foi um período muito conturbado, né, em que os brasileiros estiveram muito divididos. E a grande questão é que os próprios nomes dos personagens, Pedro, né, e Paulo, também apontam para um contexto bíblico. Então, se você não conhecer bem as histórias, né, na Bíblia, as quais foram utilizadas por Machado de Assis para poder tecer a história do romance Esaú e Jacó, para falar do período conturbado no Brasil, você não vai entender muitas vezes a ironia que o autor faz a este momento da nossa história. E neste romance ele vai tratar da questão do duplo. Todo mundo, todos nós acabamos tendo um duplo dentro de si, né? E os brasileiros estavam muito divididos entre a monarquia e a república. Então, o conhecimento da intertextualidade é fundamental para poder você ter um entendimento correto do texto que você está lendo. Um outro exemplo de intertextualidade ocorre num poema do Carlos Drummond de Andrade, Fim da Casa Paterna. Ele vai começar assim o poema: E chega a hora negra de estudar, hora de viajar rumo à sabedoria do colégio. Aí no verso seguinte ele vai falar assim: além, muito além de mato e serra, para mostrar que a vida na roça estava ficando para trás. Ele pega um trechozinho de um poema, de um poema não, desculpa, de um romance de um escritor chamado José de Alencar. Esse romance é intitulado Iracema. E esse poema faz referência a Iracema porque parece que o eu desse poema ele está perdendo o local quase mítico onde ele mora com seus pais. E o autor Carlos Drummond de Andrade ele faz, né, uma costura, né, envolvendo talvez um momento da vida dele, né, inventando outros, com esse trechozinho da obra de José de Alencar, chamada Iracema. Então, o conhecimento da intertextualidade é muito importante e às vezes não entendemos bem o que está escrito porque principalmente os autores de literatura eles não são obrigados a explicar de onde estão tirando a fonte que usam para poder tecerem as suas obras. E por isso o nosso entendimento, se não conhecemos tais obras, fica muito prejudicado. E por fim, temos que respeitar a pontuação. A pontuação de um texto é muito importante. Às vezes o aluno não entende, né, determinadas passagens porque não lê o texto com a vírgula no lugar certo. A vírgula ela tem um papel também importante nas pausas de um texto. Não lê, lê a afirmação como se fosse interrogação ou vice-versa. Enfim, não lê os pontos de exclamações, o ponto de exclamação, perdão. Então, é preciso respeitar a pontuação de um texto. E com isto eu encerro esta aula, né, aspectos práticos e técnicos para uma boa leitura de um texto. Espero ter ajudado a vocês, e até a próxima.